Vamos então ao 31º capítulo, Vampiro. Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui, um doente pedia alívio. Ali, outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Então, nós vemos aqui um departamento ali naquelas zonas de regeneração, naquelas zonas mais baixas, ali junto às costas umbralinas, para aqueles que desequilibraram as suas energias em relação ao sexo. Né? E que são cenas tão difíceis, tão fortes, tão sofredoras para esses irmãos que estão ali, que ela pediu que o André não fosse. Ele foi médico aqui na Terra, vamos lembrar isso, que ele não fosse, porque seria muito difícil para ele suportar aquelas cenas sem conhecimento, sem entendimento, né? Porque o problema não são as coisas, mas os nossos olhos para com elas. Quando a gente entende por que elas acontecem, e o que está acontecendo, e que aquilo que está acontecendo ali é para melhor, as pessoas estão recebendo ajuda e vão melhorar, o olhar, né, se modifica. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Então, a todo tempo ele lembrava ali do conselho da dona Laura para que ele não se entregasse à curiosidade vã. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: "Que há, Justino? Qual a sua mensagem?" O operário, que integrava o corpo de sentinela das câmaras de retificação, respondeu aflito: "Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas." Então, o que a gente vê aqui? Que existe vigilantes protegendo o entorno do nosso lar para não ser assaltados pelos irmãos menos esclarecidos. Então, existem vigilantes de primeira linha que estão mais distantes, e pelo que esse irmão está colocando, essa mulher passou por esses vigilantes e ele ali, como um vigilante da casa, veio buscar ajuda com a Narcisa, porque ela estava chegando ali aos muros do nosso lar. "E por que não a atendeu?" interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: "Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros." Então, eles têm ali uma ordem, né, de quem ele pode ouvir, de quem ele pode atender e quem ele não pode. E ali, como ele viu que ela estava rodeada de pontos negros, né, a psicosfera dela, refletindo os seus pensamentos, o seu perispírito refletindo a vida que ela levou na matéria, ela tinha vários pontos negros no seu perispírito. "Que me diz?" revidou Narcisa assustada. "Sim, senhora. Então, o caso é muito grave." Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher
que implorava socorro do outro lado. Não vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva, mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Então ele só via aquela senhora ali em andrajos, né, com as pernas inferidas, mas ele olhando para Narcisa, viu que ela ficou assombrada, né? Ela teve uma reação no rosto, sendo ela uma pessoa calma e serena o tempo todo. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Quer dizer, você não tem visão ainda para poder enxergar o que ela, Narcisa, estava enxergando ali no perispírito, naquele espírito, né, que é um perispírito. Na hora que você desencarna, você vai para o plano espiritual como espírito, que na realidade é o perispírito que você estava aqui na Terra, né? Com a forma que o corpo físico tinha aqui na Terra e com todas as marcas dos sentimentos, pensamentos, emoções que você teve aqui na Terra. Se forem bons, essas marcas são de luz. Se forem ruins, essas marcas são negras. São escuras, são densas, né? Nós vamos aqui mais para frente entender. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas, quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faço o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Se ele permitir, ele vai estar traindo a função dele, que é de proteger a casa. E indicando a mendiga que esperava a decisão a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Então ele está vendo ela gritar ali, perguntando para Narcisa: você viu além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Ela viu, o André não viu os pontos negros, ela viu os pontos negros. Mas o Paulo, o chefe dos vigilantes, estava vendo mais do que os pontos negros que Narcisa não via. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas.
Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. Irmão Paulo, com a generosidade dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascer. Cada ponto daquele é uma criança que foi assassinada por aquela mulher. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspecto das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida, demonstrando a sensibilidade das albas nobres. Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Vejamos aí a colocação de Narcisa, né? Com pena de um espírito que assassinou 58 crianças. Ela não está julgando, ela está ali só colocando-se a viu como uma forma de ajudar, porque ela também já tinha errado muito no passado. Não tinha o direito de julgar, nenhum de nós temos. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado com a sinceridade, né? Aquela sinceridade da vontade de servir, de ajudar. Que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Eu vou repetir, porque o que ele está colocando aqui é a linha divisória entre aqueles que conseguem receber ajuda e aqueles que têm que continuar ainda no seu martírio pessoal até poderem ter esse direito. Repetindo: reconheço minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos, reconheço minha amiga, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas, o arrependimento, e a boa vontade de resgatar nossos débitos, a vontade de ressarcir, de pagar aquilo que fizemos de errado. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Quer dizer, o que adianta ele ser o vigilante treinado para aquilo? A obrigação dele é proteger a casa. Se ele vendo ali que ela é uma hipócrita, que tudo aquilo que ela está falando é da boca para fora, todo aquele pedido de ajuda não é verdadeiro, ela está na realidade querendo entrar para perturbar os trabalhos. E sorrindo expressivamente exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe
Aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, socorro, respondeu lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível caratonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E, endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou ao irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si próprio e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Então, o que ele está colocando é que não vai faltar a misericórdia divina para ela quando ela tiver se arrependido, quando ela tiver reconhecido os seus erros, quando ela realmente tiver condições de começar a receber um auxílio maior. Enquanto isso, vai ter ali espíritos que vão estar tentando ajudá-la a chegar a esse ponto. Ele, como vigilante da casa, não poderia, em hipótese alguma, permitir que o espírito, naquelas condições, adentrasse ali a casa para perturbar os trabalhos, para atrapalhar os servidores que já têm tanto trabalho com aqueles que estão merecendo começar a receber o auxílio, começar o trabalho de voltar para a casa do Pai com as próprias pernas, através do conhecimento, através do entendimento, através inclusive do tratamento médico, como foi o que o André recebeu ali dentro do nosso lar. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.